Olá pessoal, bem-vindos à lição 5 e o título da aula de hoje é Multiplique o que pertence a outro. É agora que a coisa fica difícil. Nós iremos abordar o lado prático. E a partir daqui até o final do curso, iremos mergulhar na praticalidade do que significa multiplicar. Agora, primeiramente, antes de tudo, vamos fazer um teste pessoal, tudo bem? Quero que você pense comigo agora e quero que faça uma avaliação sincera de si mesmo. Mas não se assuste, porque quando conseguimos ser sinceros com nós mesmos, esse é o primeiro e maior passo para adentrarmos ao nosso chamado. Você tem uma perspectiva de multiplicação ou tem carregado uma atitude mais de manutenção? Você tem se acomodado? Pergunte a si mesmo. Você se acomodou quando atingiu um nível de sucesso considerado maior que o da maioria? Ou maior que os seus pais? Ou que era suficiente para viver com conforto? É muito importante avaliar isso de si mesmo. Você atingiu aquele platô de eu estou seguro, minha esposa e meus filhos estão seguros, ou se for mulher, meu marido está seguro, meus filhos estão seguros, estou satisfeito. Você atingiu essa mentalidade de manutenção e comodismo? Se esse é o seu caso, então ainda dá tempo de mudar. Você ainda tem tempo de multiplicar e receber mais responsabilidade. Veja Lucas 16, verso 10. Essa é a tradução The Passion. Aquele que administra, eu amo essa palavra administrar, lembra, mordomo? Aquela pessoa que administra o pouco, que recebeu com fidelidade, com multiplicação e integridade, será promovida e lhe serão confiadas maiores responsabilidades. Então, quando multiplicamos, o que Deus faz é nos dar maior responsabilidade. É assim que somos promovidos no reino. Nas próximas lições, contarei a história do que Lisa e eu passamos. É a nossa história pessoal de como a multiplicação começou em nossas vidas e em nosso ministério, o que Deus nos chamou para fazer nessa jornada. E vamos descobrir verdades que irão ajudar você a multiplicar. Descobriremos que, número 1, para multiplicar é preciso ter visão. Agora, o que é visão? É a esperança bíblica. Abraão não tinha perspectiva de filhos, Deus lhe mostra as estrelas são incontáveis, ele lhe diz que a areia do mar também é incontável e que assim serão os filhos de Abraão. Isso é o que acontece quando passamos tempo com Deus. Ele nos dá uma visão pessoal de como nos chamou para multiplicar. A segunda coisa que iremos descobrir, e é a mais importante, é preciso fé para multiplicar. Tudo bem? Eu acordei no meio da noite ontem e ouvi o Espírito Santo abrir os olhos e ouvi. Ele estava totalmente convencido de que Deus era capaz de fazer o que havia prometido. Eu estou falando de Abraão. Então, quando Deus falou, Abraão teve que batalhar até ficar totalmente convencido sobre seu corpo, sobre o corpo de sua esposa, de que Deus poderia multiplicar sua descendência como havia prometido. Então, por isso a fé é crucial. A Bíblia diz em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, por que você está fazendo esse curso? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que está acontecendo neste curso? Você não está recebendo um monte de conhecimento mental. Não, a palavra de Deus tem substância. O que estou falando agora tem substância. É capaz de ir além da sua alma e penetrar no seu espírito, no seu coração. E é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do seu coração, pois a palavra de Deus é o que constrói a sua fé. É o que ela produz em você. Eu amo isso. Paulo disse à igreja de Tessalônica, a palavra de Deus está eficazmente trabalhando em vocês. Ou seja, ele disse, eu prego para vocês e a palavra trabalha eficazmente em vocês para produzir fruto. Então, é por isso que eu quero enfatizar diretamente que é importante assistir este curso, não só uma vez, mas várias vezes. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É repetitivo quando vai daqui para cá. Isso é perigoso na caminhada cristã. Fazemos um curso, ou lemos um livro, ou lemos a Bíblia e absorvemos algo aqui, mas não meditamos nisso bastante. Não lemos de novo, não mastigamos para que vá daqui para cá.
E é aí que a multiplicação acontece. Número 3, iremos aprender o que é necessário da nossa parte, diligência para multiplicar. Número 4, aprenderemos que é preciso paciência para multiplicar. O que eu quero dizer com paciência? Ficar suportando alguma coisa? Não. Significa ser consistente em meu comportamento, consistentemente obedecendo a palavra de Deus. Número 5, descobriremos que é uma benção, que é um catalisador para a multiplicação, é o descontentamento. Sim, você ouviu direito. Descontentamento é uma coisa boa, falaremos disso numa lição mais adiante. Você irá aprender que uma ideia estratégica do céu é a chave para multiplicar. E, por fim, a 7ª que iremos falar, que é tão crucial, que abordarei na última lição, é a unção. Então, vamos começar com o princípio que Jesus enfatizou. Jesus diz em Lucas 16:12, se vocês não forem fiéis com o que é do outro, quem lhes dará o que é de vocês? Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com. Agora, eu quero que você repita essas palavras, aplicando o que aprendemos. Se vocês não multiplicarem o que é de outro, quem lhes dará o que é de vocês? Eu lembro, estava na Purdue University. Eu iria eventualmente para Harvard, iria fazer meu MBA, queria crescer no mundo empresarial. Deus me chama para pregar. Lembro que eu não queria nada a ver com ministério. Todo ministério que eu conheci, lembre que eu cresci numa cidade pequena. Eu não era atraído a eles no sentido de não ter atração pelo que eles faziam. Meu ministro na Igreja Católica não era casado e eu queria me casar. Eu achava que as pessoas no ministério acabavam numa cabana na África. Tinha um pastor que eu conheci na minha cidadezinha. Ele tinha alguns filhos. Eles eram esquisitos e eu fui na casa deles um dia e tinha um odor tão ruim que prendi a respiração até conseguir uma desculpa para sair de lá. Então, meu conceito de ministério era horrível. Eu não queria ser um pregador. Deus teve que lidar comigo. Por fim, um dia eu disse, Senhor, não me importa se eu acabar numa cabana na África. Não me importa se eu tiver uma casa fedorenta e filhos esquisitos. Eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Bom, Deus começou a me guiar e me levou para Dallas, no Texas, trabalhando na Rockwell International como engenheiro, mas também servia na minha igreja. Eu era diligente em servir. Eu servia na recepção da igreja. Eu jogava tênis universitário e soube que a esposa do pastor estava procurando um instrutor de tênis para as crianças. Alguém me recomendou. Ela perguntou se eu poderia. Eu disse que seria uma honra. Eu fazia tudo o que me pediam para ajudar a avançar a missão da igreja. Um dia ela veio até mim, a esposa do pastor. Ela era administradora da igreja e havia mais de 400 funcionários lá. Ela me ofereceu uma vaga de assistente pessoal deles. Lembro que fiquei honrado de poder trabalhar para aquele grande pastor e sua esposa, e o trabalho seria fácil. Eu buscaria as crianças na escola para que ela continuasse trabalhando. Eu iria ao mercado para eles, buscaria palestrantes do aeroporto e cuidaria deles. Lembro de uma noite em específico. Eu, às vezes, trabalhava 70 horas por semana e não me importava. Eu estava muito feliz e grato de poder servir a esposa do meu pastor e ajudá-los a ser produtivos e cumprir seu chamado. Mas nunca esquecerei disso. Era 1h da manhã. Não tínhamos celular naquela época, então não podia colocar meu telefone no modo avião, era telefone fixo, tá? Eu me lembro que era 1h da manhã e nosso telefone tocou e minha esposa e eu acordamos de um sono profundo. Era o meu pastor. E ele disse, John, nossos convidados ficaram na nossa casa até agora, você poderia buscá-los e levá-los para o hotel? Eu disse, sim, senhor. Eu pulei da minha cama, dirigi até lá e lembro que quando eu cheguei, o pastor e os convidados ainda estavam conversando e nós só conseguimos sair de lá às 2h da manhã.
Estavam tendo uma conversa enriquecedora e eu era Privilegiado em ouvir aqueles dois homens de Deus conversar e levei o homem de volta para o hotel. Voltei para minha cama por volta das 2:30 da manhã. Eu acho que foi isso. O que o pastor não sabia e que eu não queria que soubesse era que meu alarme tocaria às 4:30 da manhã para ir buscar outro convidado que chegaria no voo das 6 da manhã. Eu não me importava. Não queria que meu pastor falasse: "Oh, não. Você só vai dormir 2 horas. Eu mesmo vou." Isso não podia acontecer. Eu era apaixonado por fazer o que pudesse para tirar a responsabilidade dos ombros deles para que pudessem ser produtivos. Bom, sabe o que aconteceu após 4 anos e meio fazendo isso? Deus anunciou através do meu pastor e me enviou para outro estado, para outra igreja bem grande, para ser pastor de jovens. Lembro que quando assumi o cargo de pastor de jovens, era uma igreja grande, mas o grupo de jovens era pequeno. Tínhamos 100 ou 200 pessoas. Lembro que o grupo de jovens imediatamente começou a crescer. Pessoas vinham de fora, eram ministradas, jovens de gangues eram salvos e tinha até os grupos de bruxos. Bruxos satânicos sendo salvos. Era maravilhoso, mas eu estava frustrado. Eu pensava: tantos alunos perdidos em Orlando, na Flórida, e não estamos alcançando eles, e eu ficava muito frustrado. Então, eu tive uma ideia. Isso é o que Deus faz, Ele dá ideias. Falarei sobre isso em outra aula. E havia um canal de TV que alcançava todo o centro da Flórida. Em meados dos anos 90, nós não tínhamos YouTube, nem Netflix, nem Hulu, não tínhamos nada disso. Tínhamos só televisão e havia apenas alguns canais. Bom, mas havia também Um grande canal cristão em toda a Flórida Central. Alcançava 4 milhões de pessoas. Eu estou dizendo, os jovens daquela época estavam na televisão. O canal tinha um horário disponível às 10 horas. Eu fui falar com o pastor. Eles têm um horário de 10 às 10:30. Eu queria colocar o nosso culto jovem nesse horário. Ele disse: "John, não temos orçamento para isso." Eu disse: "Pastor, se eu compartilhar a ideia com os jovens e arrecadarmos dinheiro, posso fazer?" E ele disse: "Claro, eu lembro que falei com os jovens e compartilhei a visão." Eu disse: "Vamos poder alcançar jovens ali que estejam bêbados, com família quebrada, feridos, pensando em suicídio. Podemos alcançá-los com o evangelho. Pessoal, eu sei que alguns de vocês trabalham, estariam dispostos a doar 10 ou 15% do que ganham por semana. Podem fazer um voto agora de quanto podem dar?" Sabem de uma coisa? Arrecadamos o dinheiro através dos jovens para fazer aquele programa de televisão. Começamos o programa e era chamado de Jovens em Chamas. Alcançamos muitas pessoas. Mais membros de gangues começaram a vir aos cultos ou aos nossos grupos pequenos e estavam sendo salvos. E 2 anos depois, eu ainda estava na Flórida Central e as pessoas ainda vinham e diziam: "Eu assistia você pregar nos Jovens em Chamas." O que eu estava fazendo? Eu estava multiplicando. Eu era fiel ao nosso grupo jovem e Deus me deu uma ideia para multiplicar e alcançar mais pessoas. Então, o que eu estava fazendo era ser fiel com o que era de outro homem. Aqueles jovens que estavam vindo para a nossa igreja Não eram parte do meu grupo de jovens, eram parte daquela igreja, pois eu tinha consciência de que Deus havia colocado o pastor como líder do ministério. Eu estava operando como se fosse meu próprio ministério. Deus havia me confiado aquele grupo de jovens e um dia eu fui promovido para além daquilo e comecei a viajar. Nunca vou me esquecer de quando Deus deu ao meu pastor uma visão. Uma visão. Ele tinha 11 pastores auxiliares contratados. Ele entrou na reunião e disse: "Eu tive uma visão ontem à noite. Eu vi um de vocês viajando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando." Ele disse: "Esse homem é você, John Bevere." Lembro que o Espírito Santo veio sobre mim e eu comecei a chorar porque Deus havia me mostrado 5 vezes antes que havia me chamado para viajar. Eu disse: "Pastor, Deus me mostrou isso 5 meses atrás." Ele disse: "John, não sei o que irá acontecer, mas sei que irá acontecer." E eu me lembro, 6 meses depois disso, uns 5 meses depois, eu recebi 7 convites dentro de 3 semanas, de várias partes dos Estados Unidos e alguns internacionais. Fui ao meu pastor e disse: "O que eu faço com isso?" Ele começou a rir e disse: Eu
Eu lhe disse 5 meses atrás que você iria fazer isso. Vamos combinar 1º de janeiro. Era agosto de 1989. Vamos combinar 1º de janeiro como o dia que você deixará nossa igreja e não será mais funcionário. Você pode montar seu ministério itinerante até lá e vamos continuar pagando o seu salário. E lembro que nós inauguramos em 1º de janeiro de 1990. Lembro que quando Lisa e eu estávamos na estrada começando a gravar fitas cassete das mensagens que eu havia pregado. Lembra das fitas cassete? Você vai ter que procurar no Google. Estávamos estocando, estávamos num pequeno Honda Civic, tá? Eu pensei, eu tenho que multiplicar minha mensagem, eu tenho que colocar mais ensinamento nas mãos das pessoas quando vou às igrejas. Coloquei as fitas no nosso Honda Civic, 2 caixas na frente das cadeirinhas dos nossos bebês de 3 e 1 ano de idade e levava minhas fitas e ia pregar naquelas igrejinhas de 80 pessoas. Sim, a primeira igreja em que ministrei era uma funerária na Carolina do Sul, numa cidade chamada Sumter, na Carolina do Sul, que se reunia numa funerária. Ok, eram 80 pessoas, mas eu vendi aquelas fitas. Por quê? Porque eu queria compartilhar o que Deus havia me revelado. Eu sabia que estava sendo mordomo de uma mensagem que Ele havia me chamado para levar às nações, e eu ia dirigindo para cima e para baixo nas estradas dos Estados Unidos, indo para as igrejinhas de 80, 90, 100, 120, vendendo aquelas fitas e sendo fiel. Então, um dia algo aconteceu e vou compartilhar com vocês nas próximas aulas. Então, lembre-se, eu vou trazer todos esses 7 princípios de como multiplicar, compartilhando a minha história pessoal, e isso vai edificar a sua fé para você multiplicar. E lembre, a multiplicação tem a ver com impactar mais pessoas do que você conseguiria sozinho. Estou animado, mal posso esperar para a próxima lição. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.